O síndico, ele tem a previsão legal de eleição no 1347, poderá ser pessoa estranha, poderá ser remunerado. Por que esse mercado, por que o mercado escolhe um síndico profissional? Porque ele é não morador, em tese ele tem uma isenção entre os moradores, ele não é parte do problema, ele é alguém que está ali agregando, ele não sofre daquela situação que eu, como síndico do meu condomínio, tenho. Nós nos afeiçoamos por pessoas, uns a gente gosta, outros não, então a mão pode algumas vezes ser desmedida e o mercado entende que se ele é profissional, ele é imparcial, ele não tem esse conhecimento. Apesar de que muitas vezes a gente acaba, o convívio é inato do ser humano. Especialização, em tese o síndico, por ser profissional, ele é expert naquilo que ele se propõe a executar. E as regras são muito claras, elas estão estabelecidas num contrato. Então isso traz uma clareza do que pode ser exigido parte a parte, que muitas vezes não ocorre no síndico voluntário. Eu, quando fui eleito no meu condomínio, eu impus limites que para mim eram razoáveis. Então eu falei, olha, passou das 6 horas da tarde, não me liguem se não for emergência. E o prédio ele era conhecido porque as pessoas importunavam os demais moradores, os moradores importunavam a antiga síndica fora de horário e ela não conseguia sobreviver. Então, impus condições que para mim eram razoáveis e eles poderiam ter optado em escolher ou não. Diferente do profissional que impõe conforme a necessidade daquele condomínio e o que aquele síndico pode dar. Quero que o síndico compareça 3 vezes por semana, vai custar tanto. Quero 4, vai custar tanto. Quero plantão, vai custar tanto. Então, é uma negociação entre as partes. Se a convenção proíbe o síndico profissional, nós já falamos. O ideal é que seja regulado seja ajustada a convenção. Há uma discussão, a lei em tese poderia se sobrepor àquilo que está na convenção, mas a justiça, por vezes, entende que a lei apenas faculta a possibilidade do síndico profissional e que a convenção poderia limitar. Então, não é um entendimento unificado, por isso que é importante que a convenção traga aí os seus pormenores. Aqui são questões que nós já falamos, tá? O conselho tem poderes para destituir o síndico? Sim, se houver previsão para convocação, não para destituição. Ele não pode destituir. Quem destitui é a Assembleia, mas ele pode ter poderes emanados da convenção para eleger. Se não tem poderes, o contrato pode estender? Não, não pode. Aqui nós já vimos, eu repeti aqui, quórum para destituição do síndico. Em tese, a letra fria da lei, ela trouxe uma terminologia, o síndico que não prestar contas, não administrar de forma convenientemente o condomínio ou praticar irregularidades, poderá ser destituído por maioria absoluta dos condôminos, presentes em assembleia. Maioria absoluta é 50% mais um do todo. Presentes em assembleia seria a maioria simples. Então, a justiça pacificou o entendimento que a destituição do síndico poderia ocorrer por maioria simples. Porém, alguns estados e alguns julgados, depois de tantos anos, voltaram a insistir, especificamente o Distrito Federal, que depois passou aí a formar o convencimento de outros tribunais de justiça, entendendo que a destituição poderia ocorrer por maioria, somente por maioria absoluta dos membros, 50% mais um do todo. São Paulo entende que é maioria simples, embora existam alguns julgados que falem também em maioria absoluta.